Nós estamos caminhando na série Identidade 2023, série que nós fazemos todos os anos no mês de novembro, que é o mês do nosso aniversário. Entretanto, nessa série eu comecei a falar sobre a experiência da vida no Espírito de Deus. E eu não consegui terminá-la durante o mês de novembro, então eu estou estendendo ela um pouquinho. Nós vamos hoje dar continuidade a esta série. No próximo domingo eu estarei encerrando então esta sequência de estudos sobre a experiência da vida no Espírito de Deus. Nós dividimos nossas reflexões, estou apenas querendo lembrá-los, em 3 partes, a fim de nós termos uma melhor compreensão do significado prático e das implicações ao sermos imersos na vida do Espírito. Hoje veremos que ao sermos imersos na vida do Espírito, ele nos torna uma comunidade de crentes. E este será então o nosso primeiro ponto e o tema central de nossa mensagem de hoje, como eu disse, e nós continuaremos depois no próximo domingo, onde estaremos encerrando esta série. Portanto, nós vamos ao nosso primeiro ponto. O Espírito nos torna uma comunidade de crentes. O que mais me fascina na vida do Espírito é que ele nos transforma numa comunidade. Ele pega uma porção de indivíduos das mais diferentes raças, línguas, classes sociais, ideologias políticas, opções sexuais, religiões, e as transforma em um só povo, em uma só mente, em um só coração. Então o Espírito Santo pega diversas pessoas, como eu disse, das mais diferentes origens, posições sociais, ideologias, e aí ele traz estas pessoas a Jesus Cristo, e quando cada uma dessas pessoas se encontram em Jesus como seu Salvador, elas se tornam, pelo poder de Deus, na ação do Espírito, uma só, um só povo, uma só família, um só coração, uma só mente. E isso para mim é o extraordinário de Deus. É a coisa mais bela que eu vejo do reino. O Espírito Santo começa a trabalhar em cada um de nós, de forma particular, fazendo com que cada um de nós comecemos então a nos despojarmos de nossas ideologias políticas, por exemplo, de nossos preconceitos, de nossas imoralidades, e coloca em cada um de nós os mesmos valores e princípios do reino de Deus, levando a nossa cosmovisão, isto é, todo o nosso conhecimento, toda a nossa visão e compreensão que nós tínhamos anteriormente, antes deste encontro com Cristo, tudo aquilo que nós considerávamos correto, perfeito, será certo, tudo que a cultura implantou em nossas vidas durante todo o nosso desenvolvimento, o Espírito começa então a mostrar para nós que essas coisas precisam ser abandonadas, jogadas para fora, e ele começa a trazer para nós a cosmovisão do reino de Deus. Ele começa a nos ensinar os valores e princípios do reino de Deus, e aí cada um de nós vai despojando daquilo que se faz necessário, e vamos abraçando os valores e princípios do reino, ao ponto que vai chegar um determinado momento que todos nós estaremos na mesma maturidade, nosso pensamento, nossos corações irão todos ser apenas um, guiados pelo Espírito Santo de Deus.
E nos tornamos dessa forma um só povo. Fomos todos atraídos naquela cruz por Cristo. E agora o Espírito vem e começa a nos moldar. Até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Vamos todos pensar, viver como Cristo. Estamos nessa caminhada. E é verdade que quando nos reunimos aqui, alguns são mais maduros, outros nem tanto, outros estão começando essa jornada, mas estamos todos neste mesmo processo, vivendo a cada dia essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. E vamos nos despojando então daquele velho homem. E cada um começa então a transformar-se pelo poder do Espírito. Aquele que era viciado na bebida, na droga, começa a abandonar estas coisas, porque o Espírito começa a movê-lo. Aquele que era viciado na prostituição, era viciado em outras coisas, não é, roubava, enganava, mentia, fofocava, também começa a se despojar destas coisas. Aquele que vivia na sua ideologia política, abraçado, seja ele direita, esquerda, centro, mas que fazia disso a luta da sua vida, começa a perceber que isso não é o valor diante de Deus e começa a se despojar disso, também vai abandonando. E nesse abandonar de cada um de nós vamos nos encontrando em Cristo e nos tornando um só povo, com uma só mente, com um só coração. Eu acho isso algo tremendo, tremendo. Mas nós precisamos, cada um de nós, deixar o Espírito Santo ir fazendo isso em nós. E aí, então você vai se tornando, você já não é mais aquele fofoqueiro, você agora é um ex-fofoqueiro. Você já não é mais aquele ladrão, você é um ex-ladrão. Você já não é mais um viciado em bebida, você é um ex-viciado. Você vai deixando, a sua vida vai sendo transformada pelo poder de Deus. Isso só é possível através do novo nascimento, como o pastor Hélio falou aqui na ceia, através dessa experiência com Cristo Jesus, e o qual o Espírito Santo então é dado a nós, batizados quando nós somos com fogo, né? Como nós já falamos, o Espírito passa a habitar em nós, e aí então começa um processo em nossa vida de transformação. E essa foi a realidade experimentada por aqueles que foram imersos na vida do Espírito no início da igreja. Conforme nós podemos ler em Atos, capítulo 2, eu quero convidar você a me acompanhar nessa leitura, vai estar aí na tela. Atos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 6, depois do verso 9 ao 11. Diz assim o texto bíblico: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. A partir do verso 9 nós vamos ver que ele vai começar a identificar vários dessas pessoas, dos povos que lá se encontravam: partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Amém? Este texto é lindo. Aliás, é maravilhoso. Nós temos aqui a descrição do momento em que se cumpriu a profecia a respeito do derramamento do Espírito Santo.
sobre toda a carne, sobre todos os povos. A promessa de Jesus se cumpriu. O outro conselheiro que Jesus havia anunciado veio habitar em nós. E nós passamos a habitar na sua vida, na vida de Cristo. E o texto está dizendo isso, que as pessoas das mais diferentes línguas, raças, culturas, ideologias políticas estavam lá. No dia do Pentecostes, e ao ouvir o barulho que veio do céu, foram onde estavam os discípulos de Jesus. E ficaram extasiados, perplexos, ouvindo aqueles galileus falando em suas próprias línguas maternas. Eles, sem entenderem o que estava acontecendo, passaram então a perguntar aos discípulos: como podemos, cada um de nós, estar ouvindo vocês em nossa própria língua natal? Pedro se levantou e disse que o que estava acontecendo era o cumprimento da promessa de Deus entregue pelo profeta Joel. E Pedro vai citar na sua fala a profecia de Joel, que se encontra lá no capítulo 2, a partir do verso 28 de Joel. Ele passa então a pregar a eles o evangelho de Jesus Cristo. E diz o texto bíblico que naquele dia houve aproximadamente 3.000 vidas que foram imersas na vida do Espírito de Deus. E este é o fato mais extraordinário. O que aconteceu nesse dia é indescritível. Não foi o falar em línguas estranhas, nem foi a interpretação que possivelmente o Espírito Santo deu às pessoas para ouvirem nas suas línguas maternas aquilo que estava sendo dito. Tudo isso é maravilhoso, é extraordinário, mas eu compreendo que o mais extraordinário de tudo é que aquelas pessoas, com todas as suas diferenças, que ao ouvirem aqueles homens galileus, mulheres que lá também estavam, da região, falando nas suas línguas natalinas, maternas. E quando Pedro explica aquilo, e Pedro prega para eles, expondo o evangelho de Cristo, a salvação em Cristo, e essas pessoas então aceitam este evangelho, o extraordinário acontece na vida destas 3.000 pessoas. Elas passam a viver a partir daquele momento uma comunidade de fé, comunidade de crentes. Todos se uniram de uma forma extraordinária. Pessoas que vieram de regiões diferentes, pessoas que nem se compreendiam muito bem, mas que agora, por um mover de Deus, um mover do Espírito Santo de Deus, eles viram uma comunidade. E isso eu acho tremendo. Essas pessoas começam a abrir mão de si mesmo, sem que neste momento houvesse sequer alguma pregação nesse sentido para eles. Os apóstolos pregaram, Pedro ali pregou o evangelho, falou de Cristo que morreu na cruz, eles receberam aquela mensagem, creram naquela mensagem, o Espírito Santo os encheu, e a partir dali eles viraram uma comunidade de crentes, pessoas de diferentes línguas, raças, culturas, mas eles se juntaram e começam a viver como comunidade, movidos simplesmente pelo amor que havia do Espírito. Não existia para eles nenhuma regra, nenhuma lei que havia sido dada. Você tem que vir para a direita, você tem que fazer assim. Eles estão simplesmente movidos pelo poder do Espírito, de tal forma que, ao verem a necessidade agora do outro, eles começam a vender suas próprias propriedades para poder socorrer o outro. Eles vão fazendo livremente isto. Isto é extraordinário. Isso é amor verdadeiro, movido pelo Espírito Santo. Eu oro a Deus porque eu quero ver uma igreja assim. Eu falo: Deus, eu quero viver isso, porque eu sei que no céu é isso, e nós precisamos começar a aprender a viver isso. Esse mover do teu Espírito sobre nós. E é interessante porque isso é espontâneo.
Agora a gente entra dentro de uma igreja e a gente tem que ficar sendo empurrado a fazer as coisas. Não existe espontaneidade, não existe movimento do Espírito. Eu oro, eu clamo, Deus, desce esse fogo se necessário sobre nós, porque eu quero ser essa comunidade. Eu quero viver isso, Senhor. Olha o que acontece, Atos capítulo 2, versículo 44, 45. Todos os que criam, e ele está se referindo a todo este acontecimento desses 3.000, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A preocupação deles com o outro era tão grande que eles vendiam a propriedade. A igreja nossa de hoje, nós não vendemos propriedade, nos preocupamos com o outro. Quando nós temos um pouco mais nos nossos celeiros, nós compramos outra propriedade. Nós estamos sempre preocupados em adquirir mais, porque nós somos capitalistas. Nós somos igreja capitalistas. Nós não somos essa igreja. Eu quero que a nossa igreja comece a viver isso. Nós precisamos começar a amar de verdade. E é por isso que a igreja brasileira não é perseguida, porque falta mover do Espírito sobre essa igreja. Essa comunidade tinha tudo para dar errado, mas ela deu certo. Ela deu certo, porque verdadeiramente eles foram imersos na vida do Espírito. Eles não só viviam no Espírito, mas andavam no Espírito. A vida no Espírito, para eles, não era somente um conceito abstrato, vago. Porque parece que quando nós falamos de viver no Espírito, parece que a gente fica imaginando as coisas celestiais. Um dia a vida no Espírito já começou. Eles realmente eram guiados, ensinados e orientados pelo Espírito de Deus. Não basta a gente ter conhecimento de que o Espírito de Deus habita em nós. Não é só um conhecer na mente. Não basta eu simplesmente saber que o Espírito me vivifica, que coisa linda, aí eu proclamo os versos bíblicos. Será que de fato o Espírito está vivificando você? Será que de fato você está vivendo a vida do Espírito? Paulo escreve aos Gálatas as seguintes palavras. Gálatas capítulo 5, verso 25. Se vivemos pelo Espírito, porque é Ele que nos vivifica, é Ele que nos insere no corpo de Cristo, é Ele que nos enche, nos move nesse andar, nessa jornada de fé. Ele diz: andemos também pelo Espírito. Então não é só porque eu estou em Cristo, eu vivo em Cristo, eu preciso andar na vida do Espírito. Acredito que, diante de tudo que nós já estudamos nesta série, sobre a vida imersa no Espírito Santo, você já compreendeu que o significado da expressão "se vivemos pelo Espírito", usada aí por Paulo, se refere ao fato do Espírito Santo ser a fonte de nossas vidas, aquele que nos vivifica, que nos pneumatiza. Nesta primeira parte do versículo citado, se vivemos pelo Espírito, Paulo está falando do estado que nos encontramos em Cristo. É de nossa situação espiritual em Cristo. Então, nós já falamos sobre isso. O Espírito vem, o Espírito começa a explanar para mim o que Cristo fez naquela cruz, o amor de Deus. Aí Ele me leva até Jesus. Quando eu chego até Jesus, reconheço Jesus e o aceito como meu Senhor e Salvador. Jesus me batiza agora com o Espírito que me levou até Ele. Sou batizado com o Espírito, com fogo. O Espírito passa a habitar em mim. Então, agora eu sou novo homem. Nasci de novo, nova criação. É disso que Paulo está falando. Se vivemos pelo Espírito, isto é, a vida do Espírito agora está em mim, fluindo em mim. Eu sou um novo homem. Converti-me ao Evangelho dessa forma. Todos nós que cremos em Jesus vivemos isso. Então você agora está na vida imersa do Espírito. Mas aí ele está dizendo para você exatamente isso. Se você vive pelo Espírito, se você creu, o Espírito agora habita em você.
você precisa andar também pelo Espírito. Então ele está querendo dizer outra coisa agora para nós, muito importante. E é a ênfase que ele está querendo dar neste verso 25 que nós lemos. A ênfase não está na primeira parte, está na segunda. Andemos também pelo Espírito. Nessa segunda parte do versículo, Paulo está falando do modo como devemos agora viver. O que Paulo está dizendo é que se a fonte de nossas vidas é o Espírito de Deus, é Ele quem deve dirigir os nossos passos, guiar as nossas vidas, de maneira que cresçamos até atingirmos a estatura de Cristo Jesus. Por isso, se você continuar lendo, você vai perceber que ele vai falar dos frutos do Espírito. Ele está dizendo que você precisa agora começar a viver pelo Espírito, deixar a vida do Espírito te guiar, te conduzir, se manifestar plenamente através da sua vida. Nós, a PIB de Itapevi, só conseguiremos ser uma comunidade de amor, como nós temos falado, ao ponto de cada um de nós sermos a expressão do amor de Deus, se vivemos a liberdade do Espírito. E se verdadeiramente cada um de nós nos deixarmos ser guiados, ensinados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Isto é, se andarmos no Espírito. Andar no Espírito. Não basta apenas você viver no Espírito. Você precisa se submeter, se render ao comando e à direção plena do Espírito Santo de Deus, a sua voz. Em busca de ajudá-los, como pastor, aqui colocado por Cristo nesta igreja, eu vou compartilhar hoje com vocês, e no próximo domingo, ensinos bíblicos e experiências pessoais, com o fio único de despertar em você que está me ouvindo, você que está ouvindo pela internet, um desejo profundo de buscarem um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, para que ele possa tornar Cristo mais visível e real em sua vida. E eu estou falando isso porque eu não quero, de forma alguma, que você pense que, ao trazer aqui experiências pessoais, eu tente aparentar maior espiritualidade ou qualquer coisa desse tipo. Eu não quero isso. Até porque eu tenho certeza de que em nossa igreja, para a glória de Deus, existem pessoas aqui que têm experiências maiores com Deus do que as que eu já vivi. Existem pessoas entre nós, eu sei, que falam em línguas estranhas, que já viveram milagres, né, de Deus em suas vidas, já experimentaram milagres, que viveram experiências com Deus extraordinárias. Tem. E se você começa a conversar e visitar os irmãos, você começa a ouvir essas histórias e essas experiências. Sendo eu, então, aqui o menor entre todos vocês, eu oro para que o Espírito Santo possa, a partir daquilo que estaremos lendo aqui para frente, compartilhando, por meio da palavra, da experiência com Deus, despertar o desejo de você viver novas experiências com o Espírito Santo de Deus. Esse é o meu desejo. E eu quero então iniciar essa conversa agora mais pessoal, enfatizando primeiramente que o Espírito Santo deseja te guiar nas verdades gerais e também nas verdades particulares. Então esse será o nosso segundo ponto aí de nossa reflexão. O Espírito nos guia nas verdades gerais e particulares. E eu quero então ler com vocês João, capítulo 16, verso 13. Está escrito assim, olha: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. No início desta série, quando eu dei a introdução falando a respeito da pessoa do Espírito Santo, eu disse que este texto não se refere a
toda verdade de forma generalizada. Então eu expliquei naquele dia que o Espírito Santo não iria revelar a verdade que está nos pensamentos das pessoas, as intenções por trás de cada fala e de cada ação das pessoas a você. Não é essa a ideia dele revelar a verdade. E também disse que o texto se refere então à verdade a respeito da revelação de Jesus Cristo e de sua obra redentora. Nós precisamos entender que o Espírito Santo revela as verdades bíblicas a respeito de Cristo e de sua obra redentora a nós, mas também precisamos entender que ele revela as verdades e intenções de Jesus a nosso respeito dentro da vida do corpo. Tanto no que se refere, então, às ações gerais, mas naquilo que também é particular somente para você. O Espírito Santo não falará de si mesmo. A Bíblia nos ensina isso, porque ele vive uma relação com o Pai, com o Filho, e quando ele fala a nós, ele está trazendo aquilo que é o desejo do Pai e do Filho. Existem coisas para você que são para todos nós, para todos os crentes. E ele vai dizer essas coisas para você. Por exemplo, todos nós somos chamados para sermos missionários, para sermos pregadores da palavra de Deus. Todos nós recebemos o Espírito, o poder do Espírito, então, também com ele, como eu disse já sobre isso, para testemunharmos. Todos nós nos tornamos testemunhas. E nesse processo de testemunhar, você é o missionário. Você está em missão, testemunhando o que Cristo fez através da sua vida. Você também está pregando, seja através de uma exposição bíblica, como você está pregando através das suas ações também diárias, das suas escolhas diárias. Então, nesse sentido, todos nós somos chamados. E o Espírito Santo vai mover seu coração, vai falar com você, que você é um chamado dele para a sua obra, para ser luz, para ser sal. É um chamado para todos nós cristãos. Esse é um chamado geral. E o Espírito Santo vai também dizer a você, certamente, coisas que são particulares a você. Projetos que Jesus tem que é só para você. Por isso eu estou chamando aqui de particulares. É para você, é particular, é algo que Deus tem com você. Então, eu me lembro, quando Deus me chamou, especificamente para ser então um pregador da palavra, um pastor. E eu estava em um grupo de oração, com aproximadamente, eu não me recordo muito bem o número todo de pessoas, mas eu diria que aproximadamente lá umas 10 pessoas. E nós começamos naquele dia a cantar um cântico. Era uma manhã. Nós estávamos para iniciar o trabalho. Nesse período eu trabalhava juntamente com meu pai na sua loja. E nós estávamos ainda para iniciar o trabalho. Nem tínhamos abrido as portas, mas já existia um grupo ali de crentes, da qual eu fazia parte. E nós nos reuníamos todo dia cedo antes de abrirmos. Íamos orar e louvávamos ao Senhor. E o grupo começou a cantar um cântico que dizia: "Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta viva em teu altar." Eu sei que nós já cantamos esse cântico aqui, todos já conhecem. Mas quando eles estavam cantando, e eu estava ali cantando ainda baixinho, para que ninguém percebesse que eu não sei cantar, o Espírito Santo começou a falar comigo, pessoalmente, enquanto eles cantavam. Ele começou a falar para mim que eu iria ser levantado ali para ser um pregador da palavra de Deus. E eu não consegui me conter quando eu ouvi aquela voz de dentro falando aquilo. Então eu me prostrei, enquanto todos estavam cantando, eu me prostrei ali no meio daquele grupo e comecei a chorar, e num misto de alegria, de euforia,
sem entender também como ele faria isso, como que ele ia me transformar num pregador da palavra, eu que era uma pessoa tímida até certo ponto, não conhecia naquele momento praticamente nada da Bíblia, mas aqui hoje eu estou, pregando a palavra há 25 anos no ministério pastoral, porque Deus me chamou de forma particular para isso. E Deus quer também falar para você aquilo que Ele tem para você no particular. Porque Deus tem um projeto para cada um de nós. Você não é só um número no meio de uma multidão para Jesus. Ele te enxerga. Ele sabe com o pijaminha que você usa lá para dormir à noite. Ele sabe quem você é, os seus costumes. Ele conhece você. E Ele quer entrar nessa relação íntima com você, de falar com você pessoalmente. Ele quer te guiar às verdades de Deus que também são exclusivas para você. E Ele deseja fazer isso, por quê? Porque na medida que Ele vai te colocando em alinhamento, né? Ele vai te alinhando com os projetos e a vontade do Pai e do Filho, o plano redentor de Cristo vai se cumprindo também na sua vida. E vai se cumprindo na vida de todo o corpo. Se Deus não falasse comigo e não me chamasse daquela forma, e não viesse trabalhando para que eu estivesse aqui hoje, eu não estaria aqui hoje. Isso faz parte de um plano de Deus, eu estar aqui hoje, para estar aqui também ensinando vocês. Então, Deus tem algo para vocês que é específico dentro do corpo, dentro desta igreja, dentro da sua vida, que certamente vai agregar no crescimento e desenvolvimento do corpo de Cristo, do qual você faz parte. Ele tem um dom específico para você. Ele quer caminhar com você da forma mais íntima. E essa é uma realidade, o Espírito Santo fala conosco de forma íntima e particular. Você precisa aprender a ouvir esta voz. Isso já acontecia na época dos apóstolos. Veja só o que diz Atos 16, do verso 6 ao 10. Nós vamos ler a seguinte história, eu só vou ler uma parte, não vou adentrar nela toda por causa do tempo. Mas diz assim, olha, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? Paulo e seus companheiros estavam fazendo o que Jesus havia ordenado de forma geral. Lembra que eu falei? Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. E Paulo e seus companheiros estavam decididos a entrar naquela região da Ásia. E eles então falaram, vamos pregar. Eles estão pregando, eles estão fazendo o que Cristo mandou, estão pregando. Eles não estavam fora da vontade de Cristo. Entretanto, quando eles estão indo para aquela região, o Espírito Santo os impediu. Não foi o diabo. O Espírito Santo os impediu. Aí o que eles fizeram? Eles tentaram dar a volta. Eles fizeram uma volta para tentar de novo entrar naquela região. E o Espírito os impediu novamente. Aí então eles fizeram uma outra volta e foram para Troade, que já estava mais perto da divisa ali com a Europa. Eles foram e ali eles foram dormir, pousar. E durante a noite o Espírito Santo vem e dá uma visão para Paulo e o orienta por meio dessa visão. E ele entendeu isso, que era para ele passar a Macedônia. Ele ia para o lado agora da Europa. Não era para ele ir para aquele, era para ir para o outro lado. O que acontece? Nós temos aqui Paulo, ele teve uma obediência ao mandamento geral, o coração dele, eu vou lá para aquela região da Ásia. E ele está indo, só que aí o Espírito Santo, não, eu quero que você vá para o outro lado. A gente tem um outro projeto para você, um outro projeto particular com ele e com aqueles amigos. Vocês vão para o lado aqui da Europa.
Então, a gente percebe que nós precisamos estar sensíveis também, porque muitas vezes, embora eu possa estar fazendo algo que está dentro de um projeto maior de Deus, Deus tem algo para mim muito específico. Então nós vemos isso, às vezes, homens e mulheres de Deus, por exemplo, que estão pregando o Evangelho, e de repente eles ouvem a voz de Deus que está chamando eles, por exemplo, para ir para a África, está chamando eles para ir para uma outra nação, para a Índia. Deus chama e coloca aqui. Por quê? Porque o Espírito vai orientando-nos desta forma. Assim pode ser sobre a sua vida também. Há coisas muito específicas que Deus quer trabalhar com você. Há coisas que são particulares. E é tão gostoso quando a gente começa a ouvir essa voz falando com a gente, nos dando esse passo a passo, nos guiando. Assim eu cheguei até aqui. Após um longo período de oração a Deus, para saber o que Deus tinha para mim de projeto, eu sabia que Deus estava me chamando para algo novo. Eu já sabia que o meu tempo lá na Igreja Batista Memorial de São Paulo tinha findado, eu tinha essa certeza. Sabia que Deus também tinha que trabalhar no coração da minha esposa. E eu orava a Deus, E uma noite Deus me deu um sonho, eu nunca contei isso para ela. Mas eu vou compartilhar algo aqui com vocês. Como eu disse, eu estou trazendo aqui coisas porque eu quero que vocês entendam o quanto Deus quer começar a ter uma relação pessoal com vocês. E eu comecei a orar a Deus porque eu e a minha esposa, nós não estávamos no mesmo coração por um período. Eu tinha certeza plena, Deus, meu tempo venceu, outras coisas estavam acontecendo. Mas eu falava, e é claro, a minha esposa se converteu naquela igreja, o coração dela estava ali. E eu falei, Deus, o negócio não está dando certo. Eu e ela estamos caminhando muito distante. E aí, numa noite, Deus me visitou em sonho. E nesse sonho tinha um pastor, não conheço, não lembro também, nunca ouvi, não sei se um dia eu verei, mas ele estava pregando ali a palavra de Deus, e eu estava sentado junto com toda a plateia lá que estava vendo esse pregador. E aí ele disse naquele momento que ele estava pregando, hoje eu estou separando aqui alguns pastores, e aqueles a quem eu estou chamando, falando em nome de Deus, diz, estão vestidos de vermelho, e eu estava com uma camiseta azul, só que imediatamente minha camiseta foi lavada com sangue, e ela ficou toda vermelha, e aquilo começou a respingar em mim, e aí aquele pastor, dentre todos que estavam ali, já de vermelho, ele chamou para vir na frente. Aí veio todos aqueles homens, aí eu estava lá, todo vermelhado agora, e fui à frente. E aquele homem veio até a minha direção. E no meio de todos aqueles pastores que Deus estava mostrando naquele sonho, ele veio e falou uma palavra específica para mim, a respeito da obra. Mas eu respondi, eu retruquei naquele momento. E eu falei, Senhor, se esse teu servo está falando essas coisas para mim, por que até agora o Senhor não mudou o coração da minha esposa? Eu, na hora, disse isso em sonho para ele. Aí, aquele homem chamou a Silvana estava lá na plateia. Nunca contei isso para ela. E ela veio. Ela veio, ficou ali do meu lado. E aquele homem de Deus, naquele sonho, olhou para ela, deu uma palavra, e quando colocou as mãos sobre ela, ela caiu ali no poder de Deus. E não me peço para explicar coisas que eu não sei, mas esse foi o sonho. E ela caiu. E quando ela estava caída, o homem falou assim para mim, a sua esposa vai levantar com um novo coração. Nunca contei, porque não era tempo de contar. Eu continuei orando, eu fui percebendo. A própria espiritualidade da vida da Silvana estava transformada. E aí Deus preparou o convite para que nós viéssemos aqui. Até então não tinha esse convite. Quando veio aqui, ela falou, aqui é o lugar de Deus para nós. Aí eu falei, Deus, glória toda ao Senhor. Deus faz as coisas. Deus está falando hoje conosco. Ele quer falar hoje com você. Ele quer te levar a experiências com você. Mas quanto você está sensível para tudo isso? Sabe, às vezes as pessoas falam assim, mas por que Deus fala lá com o pastor daquele jeito? Por que Deus fala com aquele missionário daquele? Por que? Mas pera, vai ver quanto esses homens oram. Quanto se dedica nessa busca por Deus,
para se deixar ser voz, né, do Espírito. Ele quer falar com você, não é diferente, Ele quer te dar experiências hoje. Ele quer te alinhar para que você entre no centro da vontade dEle. O Espírito Santo falou lá com Paulo, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo vai falar com você. Ele continua fazendo isso conosco. No início da minha jornada com Cristo, quando eu ainda nem era convertido, eu fui levado por uma amiga à casa de uma serva de Deus. Naquela época, eu ainda não conhecia essa serva. Então eu fui levado por uma amiga até a casa daquela serva. Enquanto eu estive naquela casa, naquele dia, eu não troquei nenhuma palavra com aquela serva, a qual ela me levou lá e eles oraram, estava tendo um culto lá naquela casa. Como um grupo pequeno, eu não troquei nenhuma palavra naquele primeiro encontro com ela. Saí da casa, o Espírito Santo já tinha começado algo em mim que eu ainda não tinha conhecimento. Meu coração começou a se inquietar, e eu fui sentindo um profundo desejo de retornar à casa daquela mulher, daquela serva. E eu retornei. Num dia que eu sabia que não tinha reunião nenhuma, cheguei até a casa dela, ela morava num apartamento, o porteiro me anunciou, ela mandou subir, eu cheguei e toquei a campainha, ela abriu a porta, olhou para mim, e ela falou: eu estou reconhecendo você. Você esteve aqui, não esteve aqui na minha casa? Eu falei: eu estive aqui. Naquela oportunidade não conversei com você. O marido dela estava do lado. E eu falei: eu tenho sentido um incômodo no meu coração. Não entendo o que é, mas eu vim parar aqui, porque alguma coisa está me perturbando, desde que eu saí daqui da tua casa. E ela falou: entra. Entrei. Tinha um sofá da sala dela ali na entrada. Sentei no sofá e disparei a chorar. Não sei, não conhecia aquela, mas disparei a chorar. Chorei acho que umas 2 horas. Ela e o marido dela ficou ali. E tinha uma dor dentro de mim enorme. Começou, parece que a vazar tudo aquilo. E chorei, e chorei, e chorei, e chorei. E eu acho que eles ali devem estar até assustados. Aí ela começou a orar. E enquanto eu estava lá chorando, ela começou a orar. E ela começou a orar em línguas estranhas. Eu não entendia nada, porque eu nunca tinha visto isso. Não tinha contato com essas coisas, igreja. E ela começou orando ali em línguas estranhas. E eu ali chorando. E aí ao mesmo tempo ouvindo aquele negócio. Eu comecei meio que querer prestar atenção, porque eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Perdido em tudo aquilo. Até então nós não tínhamos praticamente falado nada. Aí ela começou a orar e começou a falar na oração para mim, usando a expressão filho, como se eu fosse, e aí eu já estava mais confuso mesmo dentro de tudo, já não estava entendendo mais nada, falou: agora ele está me chamando de filho. E começou a falar várias coisas que eu guardo comigo, mas entre essas coisas, ela falou para mim, naquele dia: eu te coloquei sob tutela naquela casa. E na hora que ela falou aquilo, imediatamente, eu já regalei meus olhos, fiquei orando fixamente, olhando para ela fixamente. Aí ela continuou a sua oração. Na hora que ela parou de orar, eu olhei para ela ali e sem entender como que ela sabia daquilo, eu perguntei para ela: como você sabe que eu sou tutelado e não fui adotado pela minha família? Eu nunca contei isso para ninguém. Nunca ninguém usou essa expressão comigo. Todo mundo sempre tratava: não, foi adotado, é o natural. Ela vira para mim e diz: eu não sei. Eu falei isso? Você falou? Você estava aí falando? Filho meu, não sei o quê. Por que filho meu? Você estava me chamando de filho. Aí eu já fiquei todo... E ela começou então a me explicar, né, as coisas de Deus. E aí eu comecei a entender que toda aquela fala então que estava embutida, filha, era palavra de Deus. E a partir daquele dia a minha vida mudou. O meu olhar para Deus mudou. Eu passei realmente a acreditar que Deus existia. Eu falei: como que essa mulher nunca me viu e sabia de algo tão pessoal e particular que eu nunca sequer havia aberto com ninguém, que eu era
tutelado, eu não era adotado. Até meus pais, quando chegavam em algum lugar, eles falavam, isso aqui eu adotei. Nunca eles falaram para alguém que havia sido tutelado. E ela falou assim, eu não sei, eu falei isso, eu não sei. Foi o Espírito Santo, ela falou naquele momento depois. Foi o Espírito que colocou na minha boca. E eu falei, esse Deus é real. Esse Deus é real, Ele me conhece. A partir dali eu falei, eu vou seguir esse Deus. E eu comecei, então, uma caminhada buscando conhecer mais a Deus. Certa vez, eu estava orando por um irmão. Ele já estava há 1 ano, aproximadamente, desempregado. E ele estava tenso com isso, né? As contas estavam acumulando, não conseguia trabalho. E nós estávamos naquele momento de oração. E quando eu estava ali orando, eu ouvi uma voz no meu interior dizendo, diga a ele para ir à concessionária Marajó. Era uma concessionária que existia lá na minha cidade, em Londrina. E eu estava ali, com medo daquilo ser algo da minha cabeça. Que negócio, né? Porque às vezes eu pensei comigo, eu quero tanto que ele arrume um emprego, né? Orando ali por aquilo, que eu já estou querendo dar uma solução agora para ele, né? E aí eu parei um pouquinho e pensei, mas isso não é da minha cabeça. Da onde que eu ia tirar essa ideia maluca? Mandar o cara ir lá na concessionária Marajó. Eu ia orar para ele, Deus abrir porta e ele vai buscar um emprego em algum lugar. Mas eu falei, não, isso não é de mim. Isso é Deus falando comigo. E Deus está querendo falar isso para ele. Eu falei, eu vou ter que falar isso para ele. E eu fiquei naquela luta comigo por um momento. Porque eu também não era tão experiente nessa coisa, né? E eu falei, bom, eu vou falar esse nome de Deus, eu falo, o que eu faço agora? E aí eu terminei de orar, aí eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, eu ouvi uma voz no meu interior aqui, e eu vou falar para você o que eu ouvi. É para você ir lá na concessionária Marajó, que eu acho que Deus tem lá um emprego para você lá. 2 dias depois, esse irmão veio até mim. Que felicidade, Cornélio. Eu fui lá na concessionária Marajó e fui contratado. Eu falei, glória a Deus. Agora, veja, ele poderia ter perdido aquela bênção se a gente não tem sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo está falando. E você se deixar ser usado por Deus. E a gente precisa entender essas coisas. Isso é viver e andar no Espírito. Nós precisamos começar a aprender a andar no Espírito. Ter mais sensibilidade para as coisas de Deus. Para as direções, para os ensinos que Deus tem para nós. E aquilo para mim foi espetacular. Eu falei, Deus, que coisa tremenda, o Senhor usou minha vida para levar aquela pessoa então ao emprego. Queridos, há experiências que o Espírito Santo quer viver conosco, que Ele quer viver com você. E eu não posso viver por você. É só você e Ele. Mas você precisa guardar o que eu já disse aqui. Precisa orar, jejuar, hora após hora. Não é essa oração, sabe, que está muito em prática. A gente levanta, pega o devocionário, você lê o devocionário, você nem medita praticamente naquilo que você leu, aí já, ó Senhor, ó, lembra lá da oração, tal, não sei o que, ó, aí termina, corre lá para o trabalho. Não, você precisa parar, você precisa meditar, você precisa ir lá para o quarto, onde Deus te vê em secreto, onde você começa a se despir, e aí o Espírito Santo começa a falar com você. Você precisa ficar na presença de Deus até o Espírito Santo falar com você. Há coisas que Ele quer falar com você, é particular, é Ele e você. E aí as nossas vidas começam a ser transformadas. Você precisa viver essa relação com Ele. O Espírito é uma pessoa. Ele habita em você. Talvez você não está vivendo tudo que você podia viver porque você não está se dedicando nessa interação com Ele. Se acomodou a uma vida onde você já conhece a palavra, eu leio, aí eu resolvo. Para! Começa a quietar-se, meditar a hora, fica em silêncio, fala, Espírito Santo, eu estou aqui. Fala comigo, eu quero ouvir tua voz, eu quero viver experiências novas contigo.
Deixa todos os seus preconceitos, deixa tudo de lado, começa a se abrir para esse mover. É verdadeiro, é real. Ele é uma pessoa que quer se relacionar com você. Ele quer falar coisas de Jesus para você. Ele quer te ajudar a viver os planos de Deus para a sua vida. Ele quer te orientar e, se necessário, te reorientar. Mas você precisa alimentar essa relação com Ele. Você precisa dar o passo em direção a isso. Esse passo é seu. A Bíblia nos ensina isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo coração. É uma busca que tem que entrar todo o teu ser pleno. É muito comum pessoas perguntarem a nós, pastores, eu tenho certeza, tanto o Décio, o Hélio já devem ter ouvido isso, como ouvimos a voz do Espírito? Eu vou falar sobre isso no próximo domingo. Mas agora, eu quero orar por você, que deseja viver uma vida de profundidade, de intimidade com o Espírito Santo.